Bom dia, pessoal. Hoje é dia 3 de dezembro. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4, turno da manhã. E hoje nós vamos falar sobre crimes contra a incolumidade pública. Mas antes disso, fiquei devendo aí a questão de terminar a aula anterior, né? Vamos rapidamente passar para ela, porque aí a gente pode concluir os dois últimos casos que nós estávamos falando sobre crimes contra a família. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a apresentação. Pronto. Nós havíamos visto as 4 primeiras questões. Não sei se ficou alguma dúvida, mas aí o quinto problema a respeito, alguém se lembra disso? Talvez já tenha mais tempo, deixa então eu mencionar. Era um caso de uma pessoa que alegava que tinha sido abandonada afetivamente pelo pai. E aí, no caso, pediu uma indenização. E esse caso me lembrou de um programa que eu vi lá da Ana Maria Braga. Ele era aqui de Minas, Belo Horizonte. O menino tinha uns 18, 19 anos. Ele falou que o pai dele até cuidava dele quando ele tinha, sei lá, 5, 8 anos de idade. Mas depois da separação, e quando ele se casou de novo e teve uma nova filha, ele o abandonou completamente. Não ia nos aniversários, não telefonava, nem no Natal, nada. Só pagava a pensão alimentícia, que foi fixada lá no processo judicial. E aí, quando ele completou 18 anos, em razão desse abandono, ele ajuizou uma ação contra o pai, pedindo indenização por dano moral. E aí a questão é essa: esse abandono pode caracterizar crime também? Tem direito a uma indenização? O que vocês me dizem? Bom, meu ver, sim, não acho que seja crime, porque a menina, apesar do pai não dar atenção para ela, praticamente estava sob os cuidados da mãe, né? Então ela não estava todo de se abandonar. Isso, Luca, porque assim, se a gente for ver bem esse abandono material, né, do artigo 244 do Código Penal, o próprio nome diz, né, é a matéria, né, são recursos que deixam de ser providos, havendo possibilidade de provê-los pelo parente, né, e no caso aí o que houve foi um abandono afetivo. Então, assim, crime realmente não haveria. Nesse caso, só caracteriza esse crime quando é recurso material e sempre pensando nisso, né? Sem uma justa causa, de maneira injustificada, a pessoa deixa de prover o sustento, né, de um filho menor, de um inapto para o trabalho, etc. Nesse caso de abandono afetivo, quando muito, poderia haver uma indenização aí por dano moral. Mas uma coisa que começou a acontecer nos tribunais foi o seguinte: embora a princípio os tribunais estavam concedendo esse tipo de indenização, com o passar do tempo, firmou-se essa jurisprudência lá no Superior Tribunal de Justiça. O STJ tem um papel aí de unificar, né, a interpretação das leis no Brasil. E aí, se vocês olharem, o que se menciona é isso. Existe um dever jurídico, né, de guarda, de sustento dos filhos, mas não tem esse dever jurídico, essa obrigação de amar. Então, não havendo a obrigação de amar, não é cabível indenização por dano moral. Parece uma coisa até muito triste, né? Imagina um pai ou uma mãe que não amam o filho, né? Isso pode acontecer. Mas, assim, realmente não existe essa obrigação legal, né? Alguém ser punido porque deixou de amar, né? Tem muito a ver com responsabilidade, mas a responsabilidade está muito atrelada a essa questão de prover o sustento. Mais ou menos assim, né? Colocou no mundo, tem que prover o sustento até a idade que a pessoa possa trabalhar. Normalmente, o limite aí são 18 anos de idade. Então, realmente, a nossa jurisprudência atualmente não reconhece dano moral nesse abandono afetivo pelos pais.
Vamos passar para o último caso. Esse último caso foi a situação de o pai e a mãe que tiraram os filhos da escola, tiraram assim, acho que nunca deixaram estudar, e davam a eles aula em casa. E na casa os meninos aprenderam, estudaram, eles até fizeram vestibular, os dois foram aprovados no vestibular, não era Enem, parece, né? Era um vestibular de instituições privadas. E a questão é essa, se essa conduta caracteriza o abandono intelectual. Eles estão deixando de prover a instrução de filho em idade escolar? E aí tem um detalhe, né? A instrução tem que ser primária. Se for uma instrução secundária, segundo grau, etc., já foge do escopo da lei. Então, o objetivo do código é tipo assim, aquele ensino básico, fundamental. Isso aí seria obrigação dos pais. O que me dizem? Houve esse abandono intelectual? Nós falamos lá em abandono material. Agora seria o abandono intelectual. Acho que, em princípio, não, né, Carlos? Se você for ler exatamente o artigo aí, o abandono não houve, né? Ô Soares, e se a gente for pensar bem, os pais até assumiram um encargo muito maior do que a média, não? Exatamente. Porque efetivamente eles estavam em casa lá, dando aula para os meninos, ensinando, né, toda a atividade. Então, assim, realmente abandono não houve. O que eu sei, por exemplo, de situações como essa, eu me lembro no interior da Bahia. O que estava acontecendo? Havia lá um promotor de justiça que começou a notar que a frequência dos alunos à escola básica era baixíssima. Os pais falavam assim, não, dá muito trabalho colocar lá, eles vão ficar me ajudando aqui trabalhando na roça em casa. Aí o promotor começou a processar todo mundo por abandono intelectual. Falou, você não vai por bem, vai por mal. Vocês são obrigados a colocá-los na escola para eles poderem estudar. E aí, né, a pena é pequena, né, 15 dias a um mês. Isso é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, aí o pessoal ia lá para a justiça, fazia lá a transação penal, né, do juizado especial. E na transação penal, o que o promotor queria era justamente isso aqui, ó. Vamos fazer um acordo, vocês vão ser obrigados a colocar os meninos na escola. E dito e feito, o índice de colocação, né, de matrícula foi elevadíssimo. Ele utilizou, então, esse tipo penal para forçar os pais a cuidar da instrução dos filhos, né? Às vezes, sobretudo aqueles pais que não tiveram estudo, né, às vezes podem não dar importância, chegar, não, meu trabalho aqui é rural, eles vão continuar ajudando a família no trabalho rural, o estudo não vai ajudar muito. E aí eu já vi a aplicação disso, mas realmente, esses pais que fazem o ensino em casa é o que lá nos Estados Unidos eles chamam de homeschooling, né? O homeschooling, deixa eu mostrar aqui para vocês, já foi discutido no Supremo Tribunal Federal. Eu sei que isso aí é letrinha muito pequena, né, gente? Um slide normalmente não deveria ter isso, mas é como o slide fica disponível para vocês depois olham com calma. Mas aqui, o que eles falaram foi o seguinte, esse ensino domiciliar no Brasil, né, não é um direito público subjetivo. Ou seja, não pode quem queira simplesmente colocar os filhos em casa e estudar. É preciso que seja criada uma lei regulamentando toda essa atividade, para que aí sim possa se validar os estudos realizados. E esse caso era um caso de uma família que havia, a mesma coisa, colocado os meninos em casa, ensinado para eles, mas depois, quando eles foram fazer a faculdade pediu o histórico escolar. Eles falaram, não, eles não têm histórico escolar. Eles falaram, então nós não vamos poder matricular. Ah, não, então vamos, tá. E ajuizaram uma ação para tentar assegurar esse direito. Mas o Supremo falou que homeschooling não é permitido. E talvez, né, pessoal, eu já vi decisões do STJ também nesse sentido, acho que todo o entendimento gira em torno de falar o seguinte, não podemos permitir isso porque vai ser um abandono da escola. Né? Quem assegura que os pais vão realmente ensinar as crianças em casa? E uma outra coisa, ele chega e fala o seguinte, não, a existência da escola também não é só para o aprendizado, é para a convivência social, tudo, então é imprescindível que se assegure também essa frequência à escola, né, para que possam melhor viver em sociedade.
Eu não sei, os argumentos, né, nós temos acho que uma tendência muito grande no Brasil de tutelar os outros. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, dados que eu verifiquei, acho que 30% das crianças, elas aprendem em casa, né, no homeschooling. E isso aí lá é permitido. Você vai falar assim, realmente os pais estão ensinando, não estão? Não sei, mas pelo menos lá eles têm essa liberdade de decidir se podem ou não fazer isso. Boa E aí, tarde. oi. Mas, no final das contas, esse caso aí do recurso especial é exatamente igual ao anterior, né? Sim, é a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Porque a pergunta seria, no final das contas, como que você vai medir? Porque lá no anterior, deixa eu passar para o anterior aqui, deixar, né, sem justa causa de prover instrução primária. A pergunta é como que você vai medir que essa instrução primária está sendo oferecida ao aluno, né? À criança, ao filho. Sim. No caso aí desse recurso extraordinário, eu acho que eles, como foi dito, eles não deixaram de prover. Eles proveram, mas de uma maneira talvez não regulamentada em lei. Essa que é a questão. Eu acho assim, se eu fosse julgar esse caso, né, em termos de direito penal, eu falaria isso. Eu falei, não deixaram de prover. O que eles forneceram foi um ensino em casa. Há um grande problema de que esse ensino não é reconhecido. Eu acho que a intenção da lei não é que, tipo assim, que os pais tenham que, né, providenciar o histórico escolar, a formação regulamentar. Eles têm que prover a formação da criança, né, no sentido mais amplo. Eu confesso que eu acho que os pais não abandonaram intelectualmente as crianças, pelo contrário, assumiram um encargo até maior do que o devido. Mas o Supremo Tribunal Federal entende que, validamente, isso aí não é um ensino reconhecido pelo Ministério da Educação, né? Então, no final das contas, não pode, né? O homeschooling não pode. Mas eu falo assim, o fato dele não poder, eu não acho que seja a questão de condenar criminalmente os pais que o fazem. Não, entendi. Né? Entendi. Esse RE aí é recurso especial ou extraordinário? É extraordinário, RE é extraordinário, quando está lá no Supremo Tribunal Federal. Quando eles falam o especial é o RESP, aí tem um SPzinho ali, que é o recurso que está no STJ. Tá bom, tá certo, entendi. Obrigado. Pessoal, e falando de homeschooling, não sei se vocês já assistiram, mas quem tiver interesse, assista a Capitão Fantástico. Era um pai que faz o homeschooling, né? Uma história lá nos Estados Unidos, não é verídica, não. Sei lá, pode até ter alguns contornos, alguns traços de veracidade aí. Mas é um filme muito interessante, que mostra os pais que criaram os filhos educando-os em casa, e, a princípio, os filhos não são, digamos assim, mal educados, pelo contrário, né? Tem uma educação superior. Então, fica a dica aí do fim de semana, para quem quiser assistir, ok? Vamos passar, então, para o nosso caso aqui dos crimes contra a economidade pública. Eu coloquei aqui um caso sobre a barragem, né? Um problema que houve na barragem, né? A Yara está falando que o filme é maravilhoso. Eu também gostei, viu, Yara? Eu acho que vale a pena assistir. Mas aqui, o caso da barragem, alguém chegou a dar uma olhadinha nele? Poderia resumir, né? É um fato que ocorreu veridicamente, né? Eu fiz algumas adaptações no caso, mas quem poderia, assim, relatar de que trata especificamente esse caso? Posso tentar. Então, vamos lá. Ele começa contando a história de como se deu o desabamento lá da barragem, das consequências que ele trouxe. Aí depois ele fala de um homem lá, que parece que era um diretor, tinha, e tinha algum poder lá na hierarquia da empresa, e conta as coisas que ele deixou de fazer e que ele deveria ter feito para que não acontecesse o acidente. Aí no final acaba falando dos crimes que ele foi indiciado e acusado.
Alguém se lembra dos crimes? Você se lembra, Luca? Qual que Lembro, seria? tipo, crimes como homicídio, crime de desabamento, crime de avalanche, tinha de lesão corporal também. E Professor, tem um crime com aquela lei, uma lei de, se não me falha a memória, lei contra a ecologia, a lei 9605. Eu vou aproveitar para perguntar uma coisa que eu tive essa dúvida na hora. Existe bis in idem entre duas leis diferentes? Sim, pode ter. É a Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. O bis in idem pode ocorrer em qualquer circunstância. Pode ser uma coisa no Código Penal, de uma lei especial, ou duas leis especiais. Isso aí não há nenhum impedimento, né? Havendo essa possibilidade de aplicação simultânea de duas leis, há o risco do bis in idem. Uma curiosidade, o Joãozinho, ele é formado lá na mesma escola que eu. Ah, é? Ó. Então está bem formado, ele tem que ser absolvido aí das acusações. Pessoal, alguma coisa a mais que vocês queiram dizer, assim, complementar a narrativa do Luca? Algum dado importante ou podemos já avançar? Eu acho que o diferente nesse caso é em termos geográficos, né? Que a extensão foi muito grande do dano, né? Saindo de um estado e chegando até o outro, né? Isso aí é verdade, é uma coisa assim, né? Essa é a característica, às vezes, de um dano ambiental, né? Que pode ter uma extensão assim que foge, né? Eu estava vendo ontem uma reportagem, até naquele jornal britânico The Guardian, mostrando, chamam pellets, né? São umas bolinhas de plástico, que elas que são uma matéria-prima para se formar produtos de plástico. E que houve um navio que naufragou lá no litoral do Sri Lanka, aí que deixou cair, ele estava carregado com essas bolinhas. O tanto de animal que está morrendo, sabe? Porque eles estão comendo essas bolinhas aí, e é plástico puro. Então, golfinhos, peixes, os pescadores estão parando de pescar. Está tendo um verdadeiro problema assim, ecológico, porque os peixes já não são mais comestíveis, eles estão todos cheios dessas bolinhas de plástico. Então, assim, o dano ambiental é uma coisa assim estarrecedora, né? E nós vamos falar um pouquinho deles hoje também. Deixa eu compartilhar com vocês, então, para tratar desse caso da barragem, né, desse estudo de caso. Eu pedi para vocês se encarregarem, né, da defesa aí do diretor da empresa. E, mais uma vez, mostrando, né, a defesa penal tem que seguir aquela ordem, né? Primeiro, preliminares. Existe alguma questão processual que tem que ser examinada, uma nulidade. Se não houver, existe alguma questão prejudicial, como causa extintiva de punibilidade, né? Já houve a prescrição, a lei posterior que deixou de ser crime. Olha só, um exemplo dessa extinção de punibilidade, assim, né, da lei posterior. No tráfico de pessoas, antigamente, não sei se eu comentei isso quando falava da dignidade sexual, o crime de tráfico era simplesmente levar alguém para o exterior ou trazer tal para fins sexuais. Com uma nova lei, né, que introduziu o artigo 149A, além desse movimento, precisa aí de coação, fraude, ameaça, violência. Então, as pessoas que foram condenadas pela lei anterior, mas que no curso do processo, no julgamento de um recurso, passou a vigorar a nova lei, elas foram, assim, absolvidas, né? Houve a abolição crimes, né? Começou aquela conduta específica, né? Ela foi alterada, né? Então, o novo crime passou a exigir um elemento que anteriormente era desnecessário. E aí era uma questão que tem que ser trazida, e eu vi que várias pessoas condenadas anteriormente deixaram de sê-lo em razão da nova lei. E nós temos, então, a matéria de mérito. A matéria de mérito, pessoal, é o que eu sempre digo. Oi. Uma perguntinha antes, por favor. Essa denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual ou Federal? Foi federal. Ah, tá. Se fosse pelo estadual, era possível se arguir com relação
a competência ou atribuição, quer dizer, que deveria ser do federal? Sim, Pelo fato de perfeitamente. envolver Não. minério, subsolo, Claro, isso. dois estados, esse tipo de coisa. Perfeitamente. Então, seria uma questão preliminar, a incompetência. Chegar e arguir que, ó, não, foi oferecida pelo Ministério Público Estadual no juiz estadual, o juiz estadual não teria competência por causa disso e daquilo, então eu arguo aqui que tem que ser declinada a competência para a Justiça Federal. Isso sim, seria um bom argumento, como preliminar. Mas aí, como foi, é uma denúncia, essa denúncia acho que tem mais de 250 páginas. Uma vez eu conversava com um advogado, professor, tal, criminalista, e falava assim, nossa, eu adoro uma denúncia grande desse jeito. Porque quando o Ministério Público começa a escrever muito, me dá tanta margem de eu arguir tanta coisa, sabe? Aquela coisa mais enxuta, objetiva, talvez seja mais difícil de refutar. Mas uma denúncia com 250 páginas, e a gente faz a festa. Tem argumento, assim, tem pontos demais para você arrumar contradição, arrumar problema, né, apontar pontos defensivos. Então, assim, é uma denúncia muito extensa. E assim, não digo que é proporcional à complexidade do caso, né, mas talvez pudesse ser um pouco menor, mas o caso é realmente complexo. E no mérito, uma coisa que a gente sempre tem que observar é o seguinte, quantas pessoas foram denunciadas? Há várias, tá? Mas eu estou cuidando, então, de um agente. Eu tenho que cuidar da defesa específica de cada pessoa. Não é uma defesa genérica. Ah, não, ninguém cometeu crime por causa disso. Deixa eu focar no meu agente que eu estou defendendo. O fulano não cometeu por causa disso e disso. Outra coisa, quantos crimes que ele está sendo acusado? É mais de um crime? Então, minha defesa tem que se ater a cada um dos crimes. Às vezes, a defesa vai ser diferente para cada tipo de infração. Os argumentos podem ser totalmente diversos. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Acho que, em primeiro lugar, quais são os crimes? O Luca havia falado. Nós temos crime contra a pessoa, foram, acho que, 19 homicídios qualificados, e também houve uma lesão corporal gravíssima. Existem crimes contra a incolumidade pública, que é o nosso tema central de hoje, foi a inundação e o desabamento, e existem alguns crimes ambientais, crimes contra a fauna e crimes contra a flora. Então, em tese, pessoal, para cada delito desse, eu tenho que pensar numa defesa específica. É possível que, às vezes, o argumento seja comum? É até possível. Deixa eu falar aqui. O réu, ele não teve nenhuma contribuição nos fatos. Vai valer para tudo. Ele não tinha nenhum dever, nenhuma obrigação legal, ele nem estava no Estado, ele não participava disso. Então, para todas as questões está valendo. Mas é possível que para cada infração também haja um ponto diverso. Por exemplo, essas infrações ambientais, artigo 33, 38, 50, se a gente for verificar a pena que é imposta para eles, a pena às vezes não é tão grande, é 1 a 3 anos, tem pena que é 1 a 3 anos, deixa eu ver os 50. 2 a 4 anos, mas são penas aí que menores do que um homicídio. Então, talvez para elas possa ocorrer a prescrição. Já para um homicídio, isso aí não seria possível. Então, vamos lá para a gente avançar um pouquinho mais. Vamos falar primeiro, então, sobre crimes contra a incolumidade pública. O que significa isso? Pessoal, nós temos crimes que são cometidos contra pessoas certas. Eu vou matar alguém. Pronto, eu vou lá, mato, eu tive dolo de matar uma específica pessoa. Mas existem infrações que você não tem uma vítima certa no início. A vítima só vai ser revelada ao final. Então, assim, quando você tem um grupo indeterminado de pessoas, e direciona uma ação contra elas, é possível que você esteja tentando a incolumidade pública. São crimes que podem ser classificados como crimes de perigo abstrato, crimes de perigo concreto ou crimes de dano, E esse dano pode atingir a vida, a integridade física ou o patrimônio. Então, se a gente for pensar aí, esse crime ocorrido na barragem, pessoas morreram, ou seja, houve dano efetivo, houve inundação, desmoronamento, ou seja, desabamento, ou seja, dano efetivo. E é possível que tenha provocado perigo também para um número indeterminado de pessoas que estavam lá próximas à barragem, no curso da inundação que aconteceu.
E aí, o que a gente verifica? A vida foi prejudicada de parte das vítimas, a integridade física na lesão corporal de outras, o patrimônio daqueles objetos, né, daquilo que foi desabado também. Então, assim, é um crime que atenta a diversos bens jurídicos, né? E que a grande diferença dos crimes em geral é que as vítimas são indeterminadas a princípio, né? Eu, talvez, trazendo alguns exemplos, fique um pouco mais claro, né? Explicando aí como é que é essa matemática do direito penal. Pessoal, é mais ou menos assim que funciona. No direito penal, aqui no Brasil, costuma-se escolher aí... Diga aí, Soares, então. Uma pergunta. A denúncia, ela foi toda baseada, no final das contas, nesse artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, todas são em cima de uma omissão penalmente relevante? Foi basicamente isso. Porque, assim... Então eu ia comentar o seguinte, a linha A fala o seguinte, o parágrafo 2º, a omissão é penalmente relevante quando, né? E aí, a linha A, tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, a gente tem que achar uma lei que fala que esse pessoal todo tinha dever de cuidado, proteção ou vigilância. Isso, nesse perfeito. caso. Esse né? é o raciocínio, E eu achei isso, né, minha pesquisa não foi profunda, né, mas rapidamente, apenas na Lei 9.605, que é lá do meio ambiente, que o artigo 2º, né, que até foi citado aqui, que fala que quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes, deixar, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir sua prática. Então, eu só vi essa lei efetivamente falando sobre o dever de cuidado para a parte ambiental, e não da parte do crime contra a vida e a parte do crime contra a incolumidade pública. Tá. Aqui, ó, vamos fazer uma coisa. Eu vou tratar especificamente desse ponto um pouquinho mais adiante. Aí a gente volta a falar sobre ele, pode ser? Pode ser, claro. Então tá, então vamos fazer isso. Deixa eu só até... Pronto. Então vamos voltar aqui a essa matemática do direito penal. O que vai acontecer, então, pessoal? No Brasil, selecionam-se bens jurídicos para serem tutelados, né? Por exemplo, vida é um bem jurídico, patrimônio é outro bem jurídico, incolumidade pública é um bem jurídico. Então, a primeira questão na incriminação é: vamos selecionar bens jurídicos. Selecionamos, né? O que proteger? Agora nós vamos pensar o seguinte: como vamos proteger? E aí essa proteção pode se dar por crimes de perigo abstrato, crimes de perigo concreto e crimes de dano. Né? Crime de perigo abstrato é aquele em que, assim, o risco ao bem jurídico ele está muito distante. Já o crime de perigo concreto, o risco realmente é atual, é real. E o crime de dano, mais do que o risco, houve uma efetiva lesão. Uma vez estabelecido isso, né, como proteger, a gente vai prever como punir. Que tipo de pena para cada conduta? Normalmente, crimes de perigo abstrato têm uma pena menor do que crimes de perigo concreto, que tem uma pena menor do que crimes de dano, que justamente por ser uma lesão efetiva, vão receber a maior punição. E essa punição, aqui no Brasil, como é que se faz? De duas maneiras. Ou é uma pena privativa de liberdade, ou é uma pena de multa, uma sanção pecuniária. Em alguns tipos penais se prevê só a privação, em outros se prevê privação e multa, ou privação ou multa. Em termos de contravenções penais, há muitas previsões só de multa, depende da lei. Mas a questão, a matemática é essa. Selecionamos bem jurídico, escolhemos como proteger os bens jurídicos por essas três modalidades, e uma vez definida a proteção, vamos estabelecer como será a punição. Então, vamos imaginar uma conduta, para ficar mais claro para vocês, de uma pessoa que está armada e dispara a arma de fogo.
Então, aqui, a pessoa está armada, disparou a arma de fogo. Nós temos o crime do artigo 15 da Lei 10.826, isso aqui é a lei, né, o Estatuto do Desarmamento. Ele prevê o seguinte: disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então, assim, é alguém atirar para cima, num local, assim, numa via pública, né, num local, assim, habitado. Quando eu dou esse tiro para cima, eu provoco dano a alguém? A princípio, não. Eu provoco um perigo concreto ou eu provoco um perigo abstrato? O que vocês acham? Eu acho abstrato. Para mim também parece que é um perigo abstrato. Eu falo assim, nossa, imagina se acerta alguém, sei lá, sabe? Está passando uma pessoa ali e tal. Mas, assim, não é um risco concreto. Então, talvez essa previsão aqui, talvez não, eu vou classificá-la como um crime de perigo abstrato. Aí eu chego na realidade, eu dou um disparo de arma de fogo, mas eu disparo em direção assim, a um apartamento, tem pessoas numa sala, na verdade, eu nem sei que tem gente lá dentro, assim. Não, eu até sei, estão vendo televisão. Mas aí o projétil atravessa o vidro, eu cravo assim na parede, eles tomam um susto danado. Houve dano para alguém? Para a pessoa específica, não. Houve um perigo concreto ou houve um perigo abstrato? Concreto, né? Aí nós temos o artigo 132 do Código Penal. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Imagina, você está na sua sala de televisão, passa um projétil perto de você, crava na parede. Eu acho que mais do que um dano à pessoa não houve, mas mais do que um perigo abstrato, houve um perigo concreto ali. A gente pode pensar assim, nossa, se eu tivesse talvez arredado um pouco mais ali, em outra posição, eu seria até atingido. Aí nós temos o artigo 129, a lesão corporal. Eu dei um tiro para dentro da casa, atingi o ombro, né, sei lá, a perna de uma pessoa. Eu provoquei a morte dela? Não. Eu provoquei um perigo concreto, um perigo abstrato? Eu acho que mais do que um perigo, foi provocado um dano. A pessoa saiu ferida. Então, é um crime de lesão corporal. Ah, não, mas agora eu atirei para aquele apartamento, eu queria matar aquela pessoa. E eu realmente atingi o coração dela, a cabeça dela, ela veio a falecer. Houve perigo abstrato? Houve perigo concreto? Muito mais do que isso. Houve um dano e o mais grave dos danos, o homicídio, que acaba com a vida de uma pessoa. Então, vejam vocês, talvez aquela mesma conduta de dar um tiro, ela pode ser atingida pelo direito penal em várias modalidades. Primeiro, ele está protegendo aqui perigo abstrato, né? Como proteger? Fala aqui, ó, é proibido atirar na via pública, atirar para cima, pessoal. Vai que vocês matam alguém, por isso que eu estou proibindo agora, eu quero evitar condutas mais graves. Aí tem também aquela do perigo concreto, aqui, ó, quase que você acertou a pessoa, isso é crime, não pode não. Imagina se você acerta, você podia matá-la ou feri-la. Aí depois chegou, ó, você provocou uma lesão, tem que ser punido, isso não é admissível. E a punição vai ser maior ainda porque você cometeu talvez o mais grave dos crimes. Então, as penas, pessoal, elas variam de 3 meses a 30 anos. E aí, né, eu, de certa maneira, estou talvez selecionando o bem jurídico vida, né, é a vida que pode ser a integridade física, né, da pessoa também. E aí eu estabeleço a proteção por meio de crimes de perigo abstrato, perigo concreto e crimes de dano, ok? Então, quando a gente fala em incolumidade pública, nós temos muitas infrações que estão aqui nessa casa do perigo abstrato e do perigo concreto. Eles também punem quando o dano é gerado, mas às vezes eles estão protegendo, assim, estabelecendo algumas incriminações para evitar uma conduta mais grave no futuro, que vai ter resultados muito mais prejudiciais. Haddad, Oi. nesse seu exemplo que a pessoa atira para dentro da casa e mata alguém, pode ser por motivo fútil, qualificado por motivo fútil, que ela simplesmente quis atirar para algum lugar? Assim? Não. Aí, nesse sentido, assim, aí também tem que ver, pessoal. Para caracterizar um homicídio qualificado por um motivo, a pessoa tem que ter o dolo de matar uma vítima específica.
Então, assim, se ele atirou aleatoriamente, né, assim, não, em direção a uma casa e matou alguém, né, pode ser um dolo eventual, né, ou pode também ser uma culpa, vai depender da situação, né? Mas o motivo fútil, ele precisa, sabe, não é esse tipo assim, esse desdém. Esse desdém, talvez, com a vida alheia, pode ser um elemento que vai caracterizar o dolo eventual. Ele assumiu o risco de produzir o resultado, ele viu que tinha pessoas lá, não estava nem aí, e falou assim, não, o motivo fútil tem que ser algo adicional, sabe? Uma motivação muito pequena, né, muito assim, insignificante, que leve alguém a cometer um crime. Ah, tá. Então, eu acho que caracteriza mais o dolo eventual, especificamente, do que um motivo fútil propriamente dito. Tá bom. Pessoal, vamos lá. Então, assim, eu estou pegando aqui como exemplo. Todos os crimes contra a calamidade pública, eles têm, assim, uma forma muito comum. Nós temos, por exemplo, crime de incêndio, crime de inundação, explosão, temos desabamento, desmoronamento. Então, assim, a estrutura deles é muito parecida. A previsão de modalidade dolosa, de modalidade culposa. Então, vamos tomar a inundação, né, e o perigo de inundação como referência. E por que foi uma das acusações, né, que ocorreram no nosso caso. O que seria a inundação, esse crime? Eles não dão um conceito de inundação, mas eu queria mostrar para vocês a estrutura do tipo penal. Causar inundação. Às vezes, nos outros delitos, é causar incêndio, causar explosão, tal. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Ou seja, não é um crime de dano, é um crime de perigo, né? Qual que é a pena? A pena vai ser uma, se houver dolo, a pena vai ser outra, se houver culpa. Então, normalmente, os tipos penais da incolumidade pública vão ser isso, né? Falam da exposição a um perigo a um número determinado de pessoas, explicam qual é a conduta que foi praticada e prevêem penas que variam, se tem dolo ou se tem culpa. Então, como o conceito de inundação, né, não foi dado, nós veremos daqui a pouco, existe ainda uma outra figura que é o perigo de inundação. O que o legislador pensou? Falou assim, gente, provocar uma inundação é gravíssimo. Então, assim, vamos tentar evitá-la de qualquer maneira. Se a pessoa quiser gerar o risco da inundação, para mim já vai ser crime. Eu vou tentar antecipar a proteção penal o máximo possível. E aí eles previram esse crime do artigo 255. Então, por exemplo, o perigo de inundação é um crime de perigo, abstrato. Por quê? Aqui, ó, se você adotar qualquer medida que possa gerar uma inundação, isso aí já é crime. É possível que a inundação nem ocorra, mas, assim, eu estou querendo evitar ao máximo. Agora, a inundação propriamente dita é um crime de perigo concreto, né? Vai afetar, assim, um grupo indeterminado de pessoas, mas também pode até ser um crime de dano, se essa inundação efetivamente ocorrer, e aí, né, danificar patrimônio, vidas, integridade física. Então, assim, o perigo de inundação realmente é uma antecipação do legislador que não se encontra em outros. Por exemplo, nós não temos perigo de incêndio, nós não temos perigo de explosão, mas foi uma opção que o legislador fez. Ok? Segundo Nelson Hungria, a inundação é isso aí, ó. O que acontece? Tem aí um curso de água, alguma coisa assim, você provoca que esse curso de água se desvie dos seus limites, naturais ou artificiais. E foi mais ou menos o que aconteceu aí na barragem. A água estava contida numa barragem, houve lá um problema, essa água saiu dessa contenção e se espalhou, se alastrou aí, né, de maneira incontrolável. E aí, embora a gente fale, né, tipo assim, não era só água, né, gente? Tinha lá aqueles resíduos, era um tanto de coisa misturada, mas assim, né, a composição de boa parte daquilo também era de água e por isso que houve a classificação como crime de inundação. Aí nós também temos outro crime contra a calamidade pública, pelo qual foi acusado, que é o crime de desabamento ou desmoronamento. Aqui, mesma coisa, causar desabamento, causar desmoronamento. Fazendo o quê?
expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio. Pena. Se houver culpa, a pena é um pouco menor. Então, essa é a estrutura básica. Também não traz o conceito de desabamento nem de desmoronamento. Isso aí nós vamos ter que recorrer à doutrina mais uma vez para poder saber a diferença. E a diferença é basicamente essa. Desabamento, queda de obras humanas. Desmoronamento, né, queda de obras naturais. Então, por exemplo, não sei se lembram daquele viaduto que tinha aqui na Pedro I, né, que desabou, caiu em cima do ônibus, do micro-ônibus, tal, pessoas morreram. Isso é um desabamento, né? Houve queda de uma construção edificada pelo homem, né? Então, assim, a divergência de pena, não tem não. É a mesma pena para um, para outro. A questão é saber, né, que tipo, assim, tecnicamente, como é que se classifica. E esses crimes, pessoal, também tem uma previsão comum no artigo 258. Se o crime doloso resulta lesão corporal, aumenta a pena. Se resulta morte, aplica a pena em dobro. Se for culposo, lesão corporal, também aumenta a pena. Se for culposo, vai aplicar a pena do crime culposo aumentada de 1/3. Então, assim, é uma regra básica para esses crimes contra a incolumidade pública. Então, seja incêndio, desabamento, inundação, explosão, esse artigo 258 vai se aplicar a todos eles, ou seja, verifica-se o resultado. A pena será maior em razão do resultado ocorrido. Então, o diretor lá da empresa, houve inundação na barragem, o crime que ele praticou seria inundação, pronto. Ah, mas espera aí, houve resultado morte, houve resultado lesão corporal. Ah, então eu tenho que recorrer ao artigo 258 para saber como é que vai ser a pena aumentada que será imposta a ele. Ok? Pessoal, então, assim, em relação a esses crimes contra a incolumidade pública, o importante é a gente saber isso, né? A previsão é que vai afetar um número indeterminado de pessoas. Eu não sei a vítima, a princípio, que será atingida. Depois eu descubro. Quando eu estiver lá recolhendo corpos, quando eu ver pessoas feridas, eu vou falar que não, provocou-se a morte de 10 pessoas, né? Elas são identificadas. Mas, a princípio, não tem um alvo certo. É um número indeterminado de pessoas. Nós vamos ver que isso aí traz um problema muito grande em termos de punição, pessoal. A meu ver, a punição penal para esses casos assim é muito pouco expressiva, comparando, né, o desvalor da conduta e do resultado ocorrido. Diga, Mariana. Eu acho que a Yara está na minha frente. Ah, Yara, eu não vi, desculpe. Então vamos lá, Yara. Obrigada, Mariana. Aqui, professora, eu queria saber se no caso da inundação do desabamento, não tem como, tipo assim, já que o desabamento foi causado por uma inundação, só imputar em um crime, tipo, no caso só no desabamento. Ou se fosse o contrário, né, uma inundação causada por um desabamento. Ou não, tem que ser os dois. Não, Mariana, eu concordo com você. Pessoal, igual, por exemplo, eu trouxe aí a denúncia como apareceu, né, como foi feita. Eu fiz pequenas adaptações, assim, na verdade, eu excluí crimes que a denúncia colocou, para tentar tornar mais simples o caso. Mas vejam bem, a inundação que provocou o desabamento, o desmoronamento, né? Então, assim, é um efeito da inundação. A inundação, por si só, ela vai gerar risco, né, risco ou dano à vida, à integridade, ao patrimônio, né? Então, assim, eu acho que a conduta é uma só, né? Então, assim, eles colocaram o desabamento como um crime independente, mas eu concordo com você, a meu ver, é uma consequência da inundação. E aí, no caso da inundação, eu vou chegar assim, não houve simplesmente a inundação. Além de inundar, destruiu tais e tais edifícios. Então, a pena eu vou pôr maior do que se não houvesse essa destruição. Obrigada, professor. Diga, então, Mariana. No caso da inundação, eu imagino que tenha acontecido uma coisa só, assim, apesar dos resultados Sim. muito grandes. Mas no caso do desabamento,
também é uma coisa só, no sentido assim, de só um crime vai ser considerado, porque várias edificações humanas foram destruídas, né, derrubadas. Mariana, é isso que eu estou falando. Só um crime será considerado. E aí, o pior não é quando é o desabamento, o pior é quando você mata alguém. Então, matou 200. Ah, não, mas é só um crime. É um crime de inundação com resultado morte. Então, acho que esse que é o grande problema da punição. O Rafael está perguntando aqui, né? O aumento da pena em razão do resultado será aplicado sem prejuízo de aplicar outros tipos legais, como homicídio, lesão corporal. Ô, Rafael, é um ou outro, entendeu? Se você reconhece que houve a inundação que resultou morte, você vai aplicar o artigo aí do 254. Inundação combinado com o artigo 258. Inundação com resultado morte. Não se aplica simultaneamente um tipo penal de homicídio, um tipo penal de lesão corporal, sabe? Esse crime contra a incolumidade pública já envolve os danos todos, danos patrimoniais, danos à integridade física, danos à vida. E aí o aumento que vai ter é do 258, sabe? Não a aplicação autônoma de tipos penais. Então, esse que é um problema que acontece. Nós vamos ver mais ao final aqui, para eu mostrar para vocês o resultado que houve aí até agora dessa questão ambiental. Já que eu estou falando de questão ambiental, né, nós temos aí a Lei 9.605 de 98. Pessoal, vou falar brevemente a respeito dela, né? Assim, ela é dividida em vários capítulos, né? Mas, assim, o capítulo 5 trata dos crimes. E dentro dos crimes são 5 seções. Crimes contra a fauna, os animais, crimes contra a flora, né, a vegetação, poluição, crimes contra o ordenamento urbano, patrimônio cultural e crimes contra a administração ambiental. Por exemplo, impedir a fiscalização ambiental, não sei o que, tal. Isso é um crime, né? Tá dificultando a administração ambiental. E aí, no caso específico, o que aconteceu? Houve a punição por crimes contra a flora, se eu não me engano, né? Artigo 33, 38 e 50, né? O artigo 50 trata dos crimes contra a flora e o artigo 33 contra a fauna e o 38 também contra a flora, né? Então, são 2 contra a flora e 1 contra a fauna. Na denúncia, descreve exatamente que tipo de dano foi gerado. Curiosa essa lei, assim, questão de excludentes de licitude. Nós temos as excludentes de licitude no Código Penal. Legítima defesa, estar necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal. Mas aqui, leis especiais podem prever outras causas, né? E, por exemplo, é uma exclusão de licitude o fato de alguém matar um animal, por exemplo, em estado de necessidade. Está querendo matar, né? Eu já vi situações como essa, matou um tatu, não sei o quê, veio a polícia ambiental, prendeu em flagrante. Ah, não, mas peraí, isso aqui é para alimentar minha família e tal. Comprovado o estado de necessidade, né? Fica isento de pena. Isento de pena não, né? Deixa de existir o crime. Ah, posso matar um animal nocivo, né? Desde que autorizado por um órgão competente. Por exemplo, eu me lembro, acho que lá no Pantanal teve uma época que foi permitida a matança, assim, né, o extermínio de jacarés. Estava tendo umas superpopulação de jacarés, estava causando problemas aí ambientais, de desequilíbrio ecológico, né? Tornou-se um animal nocivo, né, para as demais espécies, foi autorizado a morte, ou seja, em tese, você matar um jacaré é um crime ambiental, mas no específico caso havia uma exclusão de ilicitude. Isso aqui é quase que um exercício regular de um direito. A lei, alguém autorizou exercer esse direito, isso aí foi exercido. Mas vejam que são regrinhas específicas, né? E aí uma grande pergunta. A pessoa jurídica, ela pode aqui no Brasil responder por crime ambiental. É o único tipo de infração que ela pode praticar. Mas eu pergunto para vocês o seguinte, a pessoa jurídica pode responder por qualquer tipo de crime? Por exemplo, uma pessoa jurídica pode ser acusada de homicídio? O que vocês me dizem? Eu acho que não. Não. No Brasil, não. Mas vejam vocês, isso aqui, nessa corporate manslaughter, é uma questão lá na Inglaterra. Na Inglaterra, eles aprovaram em 2007
uma lei que mostra, que estabelece o seguinte, diz muito respeito aí à questão de acidente de trabalho, mas falando que a empresa vai ser responsabilizada criminalmente se ela provocar a morte de alguém, né? E aí lá tem as situações. Normalmente, como eu digo, quando, tipo assim, eles são negligentes no ambiente de trabalho e ocorre a morte de uma pessoa, né, de um empregado. Então, assim, em outros países, eles têm estendido um pouco mais essa responsabilidade da pessoa jurídica, né, para qualquer tipo de crime. Para crimes contra o patrimônio, para crimes contra a vida. Oi. Nesses casos, a pena é exclusivamente patrimonial? E o que acontece? No fundo, serão as penas muito similares à da lei dos crimes ambientais que nós veremos, né? São penas assim de interdição de atividades, pagamento de multa, né? Pagamento da indenização, é basicamente isso, né? Mas assim, nós podemos pensar numa pena de morte. Às vezes tem lá a pena de, como é que fala? Interdição de atividade, de cancelamento da inscrição da empresa. Ela tem que parar de funcionar. Então, assim, em termos, né, análogos ao ser humano, seria uma pena de morte, né? Suspensão de atividades. Então, no fundo, a pessoa jurídica não vai para a prisão, né? E nem os responsáveis por ela, pela direção. O que vai acontecer é o seguinte, pode-se, sim, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física responder pela prática do crime. Aí a pessoa física vai ter as penas reservadas para ela, que podem ser até uma prisão, e a pessoa jurídica vai ser aplicada as penas previstas em lei para ela também, né? Nós vamos ver aqui quais são as penas previstas no Brasil. Mas o que eu quero dizer é que, atualmente, né, a única possibilidade de crime praticado por pessoas jurídicas são crimes ambientais. E mesmo assim, pessoal, tem gente que fala que, não é, que isso é inconstitucional. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, estabelece essa responsabilidade das pessoas jurídicas. Vocês acham que esse dispositivo autoriza a punição? Ou não? Pelo contrário. Autoriza a punição, você fala de da quê? Pessoa jurídica. Porque foi a partir desse dispositivo que se criou a Lei 9.605. Chegou e falou assim, aqui, ó, a Constituição, no artigo 225, parágrafo 3º, permitiu a punição da pessoa jurídica, uma coisa que até então não existia no Brasil. Então, com base nessa autorização, eu estou editando a Lei 9.605 e punindo as pessoas jurídicas que cometem crimes ambientais. Aí a minha pergunta é, esse dispositivo realmente autoriza a punição penal de pessoas jurídicas? Eu acho que mais importante do que falar que ele autoriza é falar que não pode abrir mão de punir também os responsáveis físicos, não só os jurídicos, porque a empresa não tem domínio do fato, se você for olhar. Ela é quase que uma autora imediata do responsável dela, entendeu? Sim, e isso é uma coisa que realmente acontecia aqui no Brasil. Eu vou chegar lá, Lu. Mas vejam bem, tem os puristas assim que falam que não aceitam, né, em hipótese nenhuma que uma empresa possa cometer crime. Eles falam o seguinte, que esse artigo ele é claro em afirmar que não pode se punir penalmente pessoas jurídicas. Aí eu falei, como é que é? E é mesmo. Aí o que eles falam? Como é que é a interpretação correta para eles? Condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Quais infratores? 2. Pessoas físicas, pessoas jurídicas. As sanções. Quais sanções? 2. Penais e administrativas. Então, ele chega e fala o seguinte, aqui, ó, para pessoas físicas, sanções penais. Para pessoas jurídicas, sanções administrativas. Eles falam, tá vendo como a Constituição separou bem as duas situações? Só que o problema é que não é isso que ocorre. Eles consideraram que pessoas físicas ou jurídicas respondem pelas duas sanções, penais e administrativas. A pessoa física pode sofrer sanção penal e administrativa, e a pessoa jurídica, idem. Então, assim, com base nesse dispositivo, a despeito de posições contrárias, eles estabeleceram a responsabilidade penal ambiental da pessoa jurídica, né? Mas vocês vão ver ainda hoje gente que se digladia contra esse posicionamento.
E aí, uma coisa que o Luca tocou agora, ó, tá bom, vamos punir a pessoa jurídica, mas também vamos punir a pessoa física, né, que se valeu dela para cometer o crime. Pessoal, esse caso da Petrobras foi muito emblemático. 4 milhões de litros de óleo cru foram derramados lá no Rio, no Paraná. E aí a grande questão foi, não conseguiu se identificar uma pessoa física responsável direta lá pela prática do crime. E aí veio a situação, o que fazer? Vamos punir apenas a pessoa jurídica, então? O STJ, no julgamento desse recurso especial aí, Soares, o RESP, em 2011, ele começou a estabelecer a teoria da dupla imputação. O que significa isso? Uma pessoa jurídica pode ser processada criminalmente por crime ambiental, mas é obrigatório punir a pessoa física também. Ah, mas a denúncia foi oferecida só contra a pessoa jurídica, contra a empresa. Então não vou arquivar esse processo. Você tem que indicar também a pessoa física. Então, essa teoria da dupla imputação começou a prevalecer na doutrina. E os juízes criminais, na doutrina não, na jurisprudência. E os juízes criminais começaram a considerar isso. Deixa eu ver aqui no processo, foram denunciados os dois, pessoa física e jurídica? Não, beleza, então a ação penal pode prosseguir. Ah, não, foi denunciada só a pessoa jurídica? Não pode, não. Ah, foi só a pessoa física? Só a pessoa física, sim, não tem problema, né? O resguardo que queria se dar era apenas para a pessoa jurídica. Só que o Supremo Tribunal Federal, num julgamento aí 2 anos depois, esse RE, o recurso extraordinário, eu que coloquei esse nome, gente, mas assim, lá não fala em teoria da imputação independente, mas estabeleceu o seguinte, é que não, pode ser julgado qualquer pessoa indistintamente. Quer oferecer a denúncia só contra a pessoa jurídica? Pode oferecer, e não tem problema nenhum. E foi examinando esse caso do Paraná que o Supremo chegou a essa conclusão. E uma conclusão o quê? Talvez para evitar a impunidade. Eu não consegui identificar pessoas físicas responsáveis pelo dano, mas eu sei que a responsável por isso é a Petrobras, não tem dúvida nenhuma. O óleo era dela, a estrutura era dela. Então, assim, se eu não consigo firmar a posição contra pessoas físicas, vou ao menos atingir a pessoa jurídica. Então, hoje vigora essa regra. É possível, viu, Luca, a despeito da sua argumentação, processar apenas a pessoa jurídica. Mas o que eu noto é o seguinte, sempre que se identifica e se verifica que há pessoas físicas responsáveis, todos são denunciados. Ok? Como no caso aí da barragem. Eu não mencionei as outras, né, os outros réus que foram denunciados, mas existem as empresas. As empresas foram denunciadas pelos crimes ambientais, juntamente com as pessoas físicas. E aí, pessoal, né, o que acontece nesses crimes ambientais? Né? A previsão do artigo 3º da lei é uma regra assim, geral, né, que tipo assim, ó, as pessoas jurídicas vão ser responsabilizadas nas 3 esferas, administrativa, civil e penal, né, e obviamente sabendo-se, né, que os atos por ela praticados são reflexos dos atos das pessoas físicas que dirigem essa pessoa jurídica, né? E a responsabilidade das pessoas jurídicas não vai excluir das pessoas físicas, né? Então, assim, vamos sempre ter isso em mente, né? Ambos, física ou jurídica, pessoas responderão pelos crimes ambientais. E quais são as sanções que se impõem? Normalmente, para as pessoas físicas, pessoal, é pena privativa de liberdade e multa, em geral. Para pessoas jurídicas, as penas são essas. São quase que penas administrativas. Ó, vamos suspender as atividades. Vamos interditar o estabelecimento. Está proibido de participar de licitações com o poder público. Vamos prestar serviço à comunidade. O que é prestação de serviço à comunidade? Vai fazer, por exemplo, programas de educação ambiental para a população. E existe até a pena de morte, a liquidação forçada, que é reservada para aquelas situações assim, foi criada uma pessoa jurídica para cometer crimes ambientais, quase que uma organização criminosa, né? Então, assim, a intenção de se preservar a empresa num caso como esse não tem muito sentido, né? Então, vai ser uma extinção da atividade empresarial. Então, pessoal, no fundo, isso aqui são sanções administrativas. Se a gente pegar, por exemplo, lá nós temos um decreto que fala das infrações ambientais que o IBAMA pode multar,
pessoas físicas, pessoas jurídicas, quase que se repetem essas sanções aqui no regulamento administrativo, porque, no fundo, são sanções de caráter administrativo. E não se distinguem muito daquelas sanções previstas na Inglaterra, para as pessoas jurídicas acusadas de crimes de homicídio, né? Vai interferir em alguma maneira no funcionamento da pessoa jurídica. E aí nós chegamos na responsabilidade do diretor. Como eu disse para vocês, várias pessoas foram denunciadas, são dezenas, inclusive as pessoas jurídicas, mas aqui eu quis concentrar só na figura de um dos diretores, né, para a gente analisar melhor o caso concreto. Vocês que estão com o caso aberto aí, essa responsabilidade do diretor foi o artigo 13, parágrafo 2º, qual a linha? A, B ou C? No caso, está escrito a linha A. A linha A, perfeito. Então, é exatamente isso que o Soares tinha advertido. O que acontece, pessoal? Nesse tipo de infração, o diretor não foi lá, tipo assim, pegou uma picareta, começou a marretar a barragem abriu e provocou, não foi uma ação. O que eles estão falando foi uma omissão. Ele deixou de tomar providências para impedir que aquele crime acontecesse. Não que ele tenha tomado uma conduta ativa para praticar o crime. Ao contrário, ele foi omisso e deixou o crime acontecer. E aí o Código Penal, no artigo 13, ele traz isso. Fala sobre a omissão. A omissão ela vai ter importância, né, quando aquele que omitiu, ele poderia evitar o resultado, né? E quem pode evitar um resultado? Normalmente, né, não sei se vocês já ouviram falar, o agente garantidor. É aquela pessoa que tinha a responsabilidade de evitar que o crime acontecesse. Então, por exemplo, vamos comentar cada uma dessas situações. Quando a pessoa tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, por exemplo, o Código Civil afirma que a mãe e os pais têm o dever de sustento, proteção, criação dos filhos. A mãe tem uma criança pequena, ela deixa de amamentar, deixa de alimentar a criança. A criança, por si só, não consegue se alimentar, produzir o próprio alimento. Ela vai morrer. Isso aí vai ser um homicídio doloso por omissão. Havia a mãe, né, a obrigação de cuidado, de proteção da criança, e ela, de maneira dolosa, se omitiu, provocando a morte. Então, vai ser um homicídio doloso por omissão. Poderia ser, na hipótese B, você, de alguma forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Imagine uma situação. Tem lá uns pais com um filho pequeno na água, né, no mar, na praia. Aí eles chegam para uma pessoa até estranha que está lá assistindo aqui e fala que você pode cuidar da nossa criança, nós só vamos ali no carro pegar uma coisa. Não, perfeitamente, pode deixar. Aí os pais vão lá, a pessoa se descuida, nem olha para a criança vai, vem uma onda, leva a criança, mata, ela morre afogada. Aquela pessoa tinha assumido a responsabilidade de impedir o resultado. E aí a questão é, ela agiu com dolo? Talvez não. Ela agiu com culpa? Provavelmente. Então ela vai responder por um homicídio culposo por omissão. Ou então, aquela pessoa que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Imagine um guia turístico, não sei o quê, vamos passear aqui, está até interditada essa parte aqui do parque, mas podem passar, confiem em mim, eu garanto que aqui não vai ter problema nenhum. Aí tem um problema danado, uma tromba d'água assim, o guia não consegue evitar salvar as pessoas, tal, né? Ele não presta socorro àquelas pessoas, o que vai acontecer? Ele vai responder por um crime por omissão. Ele criou um risco e ele não impediu que o resultado ocorresse. Então, assim, nós temos variadas possibilidades de crimes por omissão. E no caso aí, o que foi imputado ao diretor? Aqui, você era diretor da empresa, você tem o dever legal de gerir a empresa, né, dentro dos ditames legais, e qualquer dano que derive daí, né, pode ser imputado a você porque você se omitiu em evitar que esse dano acontecesse. O que vai acontecer? O Soares chegou e tocou num ponto importante. Mas qual lei que obrigaria especificamente o diretor a evitar que um dano desse acontecesse?
Ô, Soares, realmente eu não me lembro, a denúncia, ela não faz, acho que, uma vinculação específica a uma determinada lei. Mas no caso específico, eu acho que vai ser justamente as leis que regulamentam o exercício da atividade empresarial, entendeu? Ou vai ser o Código Civil, ou vai ser alguma lei de empresarial, que fala assim, quais são as atribuições de um gerente, de um sócio-gerente. Um sócio-gerente tem a atribuição de zelar pelos negócios, de evitar danos, de pagar tributos, sabe? É o responsável por conduzir os negócios da empresa. Então, aquela empresa gerou um dano, a princípio, o responsável por aquele dano serão os sócios-gerentes, né? Normalmente é essa a regra que se aplica aqui no Brasil. E aí, o que vai acontecer? Normalmente, nós estamos falando de crimes omissivos impróprios. Nós vamos ter no Código Penal crimes omissivos próprios. É o quê? A pessoa cruza os braços. Normalmente, o tipo penal é deixar de. Então, a gente estava falando lá no artigo 244, do abandono material, né? É um crime omissivo próprio. Por que é um crime omissivo próprio? Porque simplesmente o pai, né, o provedor, né, a mãe, ele deixar sem justa causa de prover a subsistência. Ele cruzou os braços. É uma omissão pura e clara. Agora, os crimes omissivos impróprios é quando, além de você cruzar os braços, um resultado precisa acontecer, né? Um resultado que vai ser a morte, uma lesão corporal, um dano ao patrimônio. Então, esses crimes omissivos, fala-se que são impróprios, por quê? Porque, na verdade, eles são crimes comissivos. Matar alguém é um crime comissivo, você age para matar alguém. Mas você pode matar alguém por omissão, como no exemplo aí da mãe que não alimenta o filho, né? Então, tem essa distinção doutrinária, né, pessoal? Não tem tanta relevância assim, mas para vocês saberem, o que o diretor está sendo acusado é de crimes omissivos impróprios. Normalmente, eles são praticados por uma ação, mas no caso específico do diretor, está sendo imputada a ele uma omissão. Ele deixou de agir e o resultado lesivo acabou por acontecer. E aí, pessoal, qual que é o resultado em relação a esse diretor? Deixa eu ver se já está esse aqui. Ah, não. Então, deixa eu voltar. O que aconteceu no caso especificamente na inundação? Ele foi acusado por homicídio, por lesão corporal, por inundação, por desabamento, ou seja, um mundo de infrações. E aí a defesa, né, talvez aquele meu colega que falou que adora uma denúncia complexa, ele chegou e falou assim, não, peraí, vamos tentar ver o que realmente aconteceu. Será que ele simplesmente, e como foi mencionado aqui, ele não praticou um único crime de inundação, que aí gerou dano ao patrimônio, que aí gerou lesão corporal, gerou morte, e ele vai responder simplesmente pela inundação aumentada a pena pelo resultado de morte? Será que vai ser imputado, como o Rafael mencionou, nós vamos imputar ainda, além da inundação, crime de homicídio, crime de lesão corporal? A defesa acabou que impetrou um habeas corpus no Tribunal Regional Federal para discutir essa questão, falando aqui, houve um excesso de acusação. E o que o tribunal decidiu? O tribunal decidiu da seguinte maneira. Deu para entender? Quem que me explica esse resultado? Alguém consegue traduzir para mim? Bom, deixa eu tentar. Ele está falando aí que não descreveu o elemento volitivo, acho que seria um motivo, o que causou o homicídio, o motivo, sei lá. Isso, perfeito. Que é essencial para saber se foi doloso ou culposo, né? Aí ele está falando lá com dolo eventual ou direto. E em contradição, ele descreveu apenas isso torna ele um crime de perigo comum. E já que ele errou antes, ele também descreveu a causa das mortes, o que parece que não tinha necessidade, então, porque no início já estava errado.
E não descreveu a intenção do paciente ou de outro denunciado. Sei lá. Isso, valeu, Luca. Alguém pode ajudar o Luca? Ou o que o Luca falou está certo, está suficiente, todo mundo entendeu? Eu acho que a denúncia considerou talvez uma teoria do crime causal natural, né? É, não considerando teoria finalista que pensa na intenção do autor. E eu até considero que uma forma de arguir também seria considerando, em vez de dolo eventual, seria uma culpa consciente, que o autor, de forma alguma, pensou que poderia causar isso, né? Não sei. Rafael, isso é um ponto até interessante, nós vamos falar aqui no próximo slide. Mas aqui, é mais ou menos isso mesmo. O que aconteceu? Para você acusar alguém de homicídio doloso, de lesão dolosa, você tem que descrever como? Aqui, ó, fulano quis matar a pessoa certa, fulano de Beltrano, e ele fez isso da seguinte maneira, deu disparo de arma de fogo tal, e provocou a morte. Isso é a descrição de um homicídio. O que aconteceu? No caso específico, não houve essa descrição. Eles não chegaram e falaram assim, ó, o diretor fulano queria matar o morador X lá do povoado, então, para matar e cumprir essa intenção, ele fez isso, provocando o resultado da morte. Isso seria um homicídio. O que a denúncia fez? Não. Chegou assim, ó, fulano foi omisso e nessa omissão provocou uma inundação. Em decorrência da inundação, desmoronou casas, matou pessoas e provocou lesão em outras. Então, ele responde por inundação, desabamento, homicídio, lesão corporal. Aí o tribunal falou, não, peraí, você não está descrevendo vários crimes, você está descrevendo um crime só. Para alguém ser acusado de inundação mais homicídio doloso, vão ser dois crimes totalmente distintos. Aqui, ó, ele provocou a inundação aqui e ele provocou a morte aqui. Agora, se a inundação, se a morte é resultado da inundação, é um crime só. E aí vai incorrer o quê? Vai incorrer nos crimes contra a incolumidade pública. Né? Na verdade, o que o Ministério Público fez, eu falo assim, ele errou e errou feio, eu acho. O que o Ministério Público fez foi acusou de um crime contra a incolumidade pública. Para este crime, existe a previsão de um resultado que pode ser doloso, culposo. Esse resultado pode gerar morte, lesão corporal, né? E aí seria essa a descrição penal. Mas como acho que a punição é muito branda, ele quis incluir outros tipos penais. Vejam vocês, então, gente, o caso aqui da inundação. A inundação tem uma pena, né, de 3 a 6 anos se houver dolo, e de 6 meses a 2 anos se houver culpa. Vamos considerar, né, o Rafael mencionou essa questão do dolo, culpa, vamos considerar que foi doloso, a pior hipótese. A pena máxima 6 anos. Essa pena, em caso de resultado morte, no artigo 258, aplica-se em dobro. Então, pelas mortes geradas, 19 mortes, o máximo de pena que se pode aplicar são 12 anos. A pena máxima aplicada ao dobro. Então, assim, é uma punição, gente, que é igual ao mínimo de um homicídio qualificado. Mas foram 19 pessoas que morreram. Então, o que acontece? Os crimes contra a incolumidade pública, em que o agente, por exemplo, na barragem, eles não estavam querendo matar uma vítima determinada. Havia um número indeterminado de pessoas que realmente foi atingido pela conduta, pela inundação. E aí, como resultado da inundação, houve as mortes. Né? Então, esse é o crime. E foi isso que o tribunal fez. O tribunal excluiu os homicídios, excluiu a lesão corporal, e falou, não, eles vão responder pela inundação, com o resultado aí agravado. Agora nós vamos apurar se ele realmente é responsável ou não. Né? O processo ainda não chegou ao fim. Então, em resumo, é isso. Crimes contra a incolumidade pública podem atingir uma grande quantidade de pessoas, mas a punição que se prevê para eles, às vezes, é irrisória. E talvez um caso que demonstre isso, aliás, nem demonstra não, mas que poderia demonstrar, é este aqui, da Boate Kiss, cujo julgamento está ocorrendo agora.
O que aconteceu? 242 pessoas morreram, né? 680, se eu não me engano, 630 saíram feridas. E hoje estão sendo julgados no tribunal do júri. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Ontem foi o segundo dia de julgamento. A previsão é que sejam 10 ou 15 dias de julgamento pelo tribunal do júri. Estão sendo denunciados, foram acusados, né, os donos da boate, mais acho que 2 pessoas que compunham um conjunto que estava tocando. Eu pergunto o seguinte, qual que é a diferença da Boate Kiss para a barragem? Na barragem provocou-se uma inundação que matou um número, era um número indeterminado de pessoas. Na Boate Kiss provocou-se incêndio. Se a gente olhar aqui o Código Penal, pessoal, o incêndio está previsto no artigo 250. Causar incêndio expondo a perigo à vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Se houver resultado morte, aplica-se a pena em dobro. Será que nesse caso também não houve, as situações não são similares? O que vocês me dizem? Ou será que esse incêndio foi com o objetivo de matar cada uma das vítimas que se encontravam lá na boate? Eu acho que foi bastante similar. Houve aí negligência, havia o dever de proteção, mas eu não vejo dolo. O que acontece, pessoal? Eu acho que as condutas são parecidas. Não dá para falar, não, mas assim, elas seguem mais ou menos a mesma linha. Houve talvez uma negligência muito grave, pode até ter havido um dolo eventual, não sei, mas o que aconteceu? Em razão disso, se provocou um incêndio, se provocou inundação. Em razão do incêndio, o resultado foi o quê? Mundo de mortes, mundo de pessoas lesadas. Em razão da inundação, um mundo de mortes, acho que uma pessoa que sofreu a lesão. Então, assim, no caso da inundação, a acusação está sendo, então, apenas pelo crime de inundação. Porém, no caso da Boate Kiss, os réus estão sendo julgados por homicídios, tanto é que eles estão sendo julgados pelo tribunal do júri. Era até interessante, pessoal, porque no caso da inundação, inicialmente quem iria julgar seria o júri, porque lá estava lá homicídios qualificados que foram praticados, né, com dolo. Quem julga homicídio doloso contra a vida, crime doloso contra a vida, é o tribunal do júri. Mas uma vez que o tribunal cortou essa acusação, agora é o juiz singular, o juiz individualmente que vai julgar esses casos. Então, assim, por que lá na Boate Kiss está sendo julgado por crime doloso contra a vida? Eu confesso para você, assim, eu não conheço detalhes do processo, né, pessoal? Mas, assim, para que eles fossem julgados dessa maneira, teria que ter uma prova, uma indicação de que o dono do ambiente, os músicos lá, cada um deles quis matar cada uma das vítimas que se encontravam no local. E aí vamos ver o resultado do que vai acontecer. Eu concordo aí, né, Mariana falou, eu acho que teve uma culpa e tal. Eu fico pensando, gente, será que um dono de uma boate, ele tem intenção de matar as pessoas que estão utilizando o seu estabelecimento, de destruir seu estabelecimento, com qual objetivo? Né? Eu acho que assim, não tem muito sentido essa acusação de dolo eventual. Talvez possa ser uma das culpas mais graves que tem. Eu estava vendo lá um perito falando assim, eles colocaram uma espuma para abafar som. Isso é um absurdo. Tem que ser uma pessoa totalmente ignorante sobre conhecimentos de acústica, não sei o quê, para achar que aquilo teria alguma função. Sim, uma pessoa totalmente ignorante, que não conhece nada, que não tem a perícia, mas assim, que tenha dolo. E eu acho que a Boate Kiss, a impressão minha, talvez seja o dolo eventual, os crimes de homicídio, é para dar uma resposta mais grave à situação. Porque senão o que aconteceria, pessoal? A pena do incêndio é a mesma pena da inundação, 6 anos pena máxima. O que poderia acontecer é aplicar a pena de 6 anos, aumentada em dobro, em razão do resultado morte. E aí o que vai acontecer? Eles pegariam no máximo 12 anos por matar 240 pessoas e lesar 630.
talvez imaginando que isso aí chocaria a população, não seria uma resposta, não, vamos considerar que isso aqui é crime doloso. Agora, eles podem pegar 1 milhão de anos. Em termos, né, pessoal? Porque, como eu já expliquei aqui no crime continuado, né? Se bem que isso aí até que não seria o crime continuado, né? Foi tudo na mesma circunstância. Mas eles podem pegar uma somatória de penas aí muito elevada. Então, gente, oi. Mas não falar que eles quiseram matar cada uma das vítimas, mas igual você mesmo está falando do dolo eventual, que eles assumiram o risco de que podia acontecer isso. Sim, Lucas, mas essa que não, perfeito, mas essa que é a distinção, entendeu? O dolo, um crime doloso individual é assumir o risco de matar cada uma daquelas vítimas que estão, sabe, assim, você vai saber previamente quem você quer matar, quem você está provocando o risco. Igual, por exemplo, eu estou dirigindo embriagado, não sei o quê, em alta velocidade e tal, eu talvez esteja assumindo um risco de provocar um resultado, né? E aí eu estou vendo lá, tem um ponto de ônibus, eu passo do lado do ponto de ônibus, tal, mato várias pessoas. A princípio, eu não consigo assim saber o nome das pessoas previamente, mas eu consigo antever claramente que lá tem um grupo de pessoas e que eles foram lesados. Agora, não sei, como é que fala? Nos crimes contra a incolumidade pública, essa determinação, assim, sabe, o crime não é considerado individualmente, ele é considerado como um todo. Então, essa pessoa que assumiu o risco e matou 5, provavelmente ele não cometeu um crime contra a incolumidade pública. Ele cometeu uma ação contra 5 vítimas que estavam lá num ponto de ônibus. Agora, num crime contra a incolumidade pública, tem lá um agrupamento indistinto que pode ser totalmente atacado, mas haverá um crime só. E aí a questão é saber, ofendeu então a incolumidade pública ou ofendeu a incolumidade individual, assim, né? Cada uma dessas vítimas. As respostas aqui estão um pouco distintas. Na Boate Kiss, está reconhecendo que ofendeu a incolumidade individual. Na inundação, eles estão reconhecendo que houve a lesão à incolumidade pública. E aí o que acontece? 19 homicídios valem como um aumento de pena pelo resultado de morte. Na Boate Kiss, 240 homicídios valem por 240 crimes individuais. Realmente o tratamento é distinto. E a questão é assim, qual que está certo? Eu confesso que eu acho que o mais correto é o da inundação, embora ache um absurdo a pena que está prevista para reprimir esse tipo de infração. Vamos lá, pessoal, vocês que estão com a mão levantada. Rafael, acho que a Mariana tinha levantado também. Professor. Oi. Pelo que eu entendi, o caso da Boate Kiss foi porque o dolo eventual foi porque os donos lá da boate, né, fizeram um show com fogo e aparentemente num lugar fechado, com espuma inflamável, essas coisas. E teve toda aquela questão também dos seguranças não terem deixado as pessoas saírem, né, fugirem. Então, acho que foi por isso que foi a questão do dolo eventual. Não, mas eu estou acompanhando, talvez tenha essas distinções mesmo. Aqui, ó, até essa parte em que fizeram um show no ambiente fechado, colocou fogo de artifício e tal, eu classifico assim como, acho que uma culpa muito grave, uma negligência absurda. O problema talvez maior tenha sido o seguinte, na hora do pessoal sair, correr, parece que teve uma ordem que falou assim, não, fecha, o pessoal não pode sair sem pagar, fecha as portas, não deixa sair. Aí sim, aí eu acho que nesse aspecto, se isso ficar demonstrado, a gente pode considerar que, mais do que um crime contra a incolumidade pública, houve dolo, né, específico de matar aquelas pessoas. Né? Porque vejam bem, pessoal, no caso de um crime contra a incolumidade pública, né, eu estou tentar esclarecer a diferença. O dolo do agente é provocar um incêndio. O dolo do agente é provocar uma inundação. Em decorrência do incêndio ou da inundação, vem a morte. Agora, num crime de homicídio, o dolo do agente é matar aquela pessoa. Ele pode matar por inundação, afogando, pode matar por fogo, por vários meios, mas a intenção dele desde o início era matar. Então, assim, talvez por essa distinção que o tratamento seja diferenciado. Eu não estou tentando matar ninguém, eu estou querendo provocar um incêndio, mas em decorrência do incêndio mataram-se pessoas.
né? Então, nesse caso, Mariana, se houver essa questão de que eles impediram a saída, eu acho que talvez já mude um pouco a forma de se analisar. Eu coloquei isso aqui, gente, foi um depoimento, eles tentaram matar a gente, diz a sobrevivente no primeiro dia do julgamento da Kiss. Mas depois, assim, eu estava achando que ela tinha, pelo menos eu vi isso aí na Folha de São Paulo, eu achei que ela ia relatar essa situação de que ó, eles não deixaram eu sair, não sei o quê, mas na verdade não, ela estava falando justamente isso. Aí eles colocaram lá fogos de artifício num local muito apertado, não sei o quê, lá parecia um labirinto, na hora de sair a gente não conseguia encontrar saída, porque era cheio de... estava muito difícil com fumaça, mas assim, ela em nenhum momento relatou que eles tiveram a intenção de matá-la, sabe, assim, quais foram as condutas que eles executaram para poder matar a vítima especificamente. Então, vamos ver o que os jurados vão decidir. Diga lá, gente, Rafael, Mariana, Bruna. Bom, eu entendo que eles estão tentando fazer um pouco forçação de barra, se for olhar justamente pelo que o senhor falou, de tentar dar uma resposta à população. Mas os próprios empresários que estavam realizando shows também estavam na casa de show. Eles não, se eles tinham a intenção de matar as pessoas, também tinham a intenção de suicidar. Então, eu não acho que vai provar o dolo dessa forma. E está muito naquela questão de culpa consciente, né? Eles talvez tinham a consciência de que podia acontecer isso, mas de forma alguma tinha intenção que acontecesse. Não acreditavam que podia acontecer, né? Então, eu acho que talvez seja mais uma questão de mudar a legislação, aumentar a pena dos crimes de incolumidade pública, mas está sendo muita forçação de barra enquadrar dessa forma, ao meu ver. Ô, Rafael, você me falou, me lembrou o caso lá do acidente da Gol. Acho que eu já mencionei aqui, né? Tava o avião da Gol, tinha um jatinho Legacy, um passou do lado do outro, assim, o avião da Gol caiu. Aí os pilotos do Legacy pararam em Manaus, assim, foram presos, eram americanos, só que aí eles estavam sendo acusados de homicídio culposo. Aí chegou e falou assim, não, peraí, mas homicídio culposo não permite prisão preventiva. Aí falou assim, não, vamos falar que é dolo eventual, porque aí o homicídio doloso é possível mantê-los no Brasil presos preventivamente. Mas aí o que eu pensei foi isso, eu falei, então peraí, então eles estavam voando lá, passou um do lado do outro, os pilotos queriam suicidar? Porque para eles terem assumido o risco de bater no outro avião, em pleno ar, eles estavam querendo se matar, eles eram kamikazes. Então, assim, realmente eu não acho que talvez seja por aí. Pode ser a mais grave das culpas, mas, assim, assumir o risco de produzir o resultado é um pouco, talvez, forçado. Vamos lá, Mariana. Esse caso me fez refletir muito, porque eu fui relembrar lá de quando a gente viu o dolo eventual. Eu, pelo menos, vi com o Galvão, e ele apresentou para a gente uma definição de que no dolo eventual o agente aceita o resultado. Então, por exemplo, o exemplo que ele deu foi mais ou menos assim: eu estou dirigindo meu carro a uma velocidade, eu estou disputando um racha com alguém, então eu vejo alguém lá na frente, vejo que eu provavelmente vou acertar a pessoa, mesmo sem querer matar ou ferir, eu aceito aquele resultado e não muda a minha ação. Então, eu penso assim, se eu acertar, acertei, e eu vou continuar agindo dessa mesma forma. Aí eu fui pensar... Sim. Pode falar. Não, eu achei que você já tinha terminado, conclui. É porque aí eu fui pensar no caso da Boate Kiss e eu vi que um dos réus é o vocalista da banda, né? Eu não sei se foi ele quem acendeu lá o artefato que fez o teto pegar fogo, mas eu não acho que ele pensou o seguinte: olha, eu vou acender aqui e pode pegar fogo e pode matar centenas de pessoas e mesmo assim eu não vou mudar a minha ação, eu vou acender do mesmo jeito. E mais difícil do que ele ter pensado isso é provar que ele pensou isso e agiu dessa forma. Então, eu concordo com vocês. Acho que houve uma forçação na barra aí. Gente, eles falam também uma distinção mais básica, né, de culpa consciente, dolo eventual, é o Deus me livre e o que se dane, né? Então, você está lá com um carro, dirigindo em alta velocidade e tal, chegou, posso atropelar aquelas pessoas. Talvez na culpa consciente é o seguinte, eu posso, mas Deus me livre. Nem de jeito nenhum que eu quero
Eu acho que talvez eu tenha perícia suficiente para não atropelar. Agora, no dolo eventual, eu posso atropelar aquelas pessoas, que se dane. Não é minha intenção primária, assim, mas se acontecer, aconteceu. Né? Então, assim, acho que o Deus me livre e o que se dane distingue um pouquinho esses dois elementos. E o que eu noto aqui no Brasil, pessoal, o que tem acontecido? Muitas situações de crimes de trânsito, tem se falado em dolo eventual, por quê? Porque a punição, pelo menos antigamente, para crimes de homicídio no trânsito, era pena de 1 a 3 anos. Lembrem lá do caso que eu contei aqui na prescrição penal do jogador Edmundo. Ele matou 3 pessoas, feriu 3 pessoas, né, e pegou uma pena de 4 anos e 6 meses. Então, assim, era a pena de um homicídio de trânsito. Hoje a pena já está maior, mas antes da pena ser elevada, era muito comum chegar assim, não, esse aqui é dolo eventual. Por quê? Aí já não é homicídio de trânsito, vai ser um homicídio doloso contra a vida, qualificado, que pode ser julgado pelo júri. Então, assim, na falta, na insuficiência da reprovação penal, o que eu consigo notar é que muitas vezes tentam transformar uma coisa em outra para receber a punição mais severa. Quem mais está com a mão levantada? Era a Bruna. Haddad, Oi. eu estou na dúvida em relação, acho que o que a Mariana disse dos seguranças tentarem barrarem a saída. Eu queria saber se só os seguranças respondem por essa ação, ou se, por exemplo, o dono da boate também tem uma responsabilidade no treinamento dos seguranças, se os dois vão responder. Aí a gente tem que pensar bem assim, né? Cada um responde na medida da sua culpabilidade. Então, como é que foi o contexto aí? O segurança da cabeça dele impediu o resultado? Ou houve ordens também do dono, falou assim, não deixa sair, ou ainda que não tenha havido a ordem imediata, a orientação lá é o seguinte, não sai ninguém sem pagar, faça o que for possível para poder, sabe, acho que teria que produzir uma prova nesse sentido. Porque, assim, pode ser que só o segurança fosse o responsável, falou assim, não, aqui, ó, eu vou, até do meu trabalho é que, não, enquanto não pagar a comanda aí, não sai. Isso aqui mas normalmente isso é uma ordem da casa, né? É uma orientação que recebe. Então, talvez o proprietário pode também responder isso se demonstrar que o segurança cumpria ordens dele, digamos assim, né? Então, acho que teria que ver o caso especificamente, as provas que vão se produzir a esse respeito. Pelo que eu já ouvi, eu não sei, né, eu não conheço o processo, mas o que eu já vi de notícia, assim, alguma testemunha falando, coisa publicada no jornal, é de que houve ordem para os seguranças impedirem a saída. Que eles estavam com receio, assim, não, peraí, todo mundo vai sair sem pagar? Não pode. E aí, nesse caso, acho que não teria dúvida de que os proprietários responderiam por isso. Quem deu a ordem, né? Eu estou com outra dúvida, que já voltando um pouco, em relação ao que você falou de crime omissivo próprio e impróprio. Sim. Que no próprio você disse que é cruzar os braços e impróprio tem que ter causado resultado. Só que eu queria saber em relação de um ter a responsabilidade de proteger e o outro não. Não, é exatamente isso, porque assim, no crime próprio, é aquele que realmente, assim, omissão de socorro, deixar de prestar socorro, abandono material, deixar de prover a subsistência, basta você se omitir, né? A lei presume que ela estabelece que determinadas pessoas têm responsabilidade. Se você olhar aqui o abandono material, quem que vai ser o autor, né? Vai ser o cônjuge, o pai, vai ser quem é ascendente, serão pessoas específicas que vão ter, a própria lei já indica no tipo penal, que vão ser responsáveis por aquilo. No crime omissivo impróprio, é aquele que normalmente é cometido por uma ação. Mas, no caso específico, a pessoa vai se omitir, vai produzir um resultado, e ela não poderia ter se omitido, porque existem regras gerais que falam que ela tinha o dever de não ser omissa. Mas, Haddad, nesse caso do abandono material pelo pai ou pela mãe, por exemplo, não é justamente isso? Não existe uma regra que fala que ela não deveria fazer isso? Não deveria ser um comissivo impróprio, então? Isso. Aí o que acontece? Não. Mas aí o problema é o seguinte, não precisa de um resultado. Eles deixaram de prover o sustento.
Ah, tá, mas o sustento foi mantido por outra pessoa? Foi, ela sobreviveu, tá bem? Não, tá bem. Ah, mas você, como pai, deixou de prover. Ah, então você vai responder criminalmente. Agora, no homicídio impróprio, precisa do resultado. Por exemplo, além de deixar de prover alimentação, a criança veio a falecer. Houve a morte. E aí vai ser... Aí não se chama, gente, um crime... não é um crime específico. Podem ser vários do Código Penal. Pode ser um homicídio doloso, pode ser um homicídio culposo, podem ser figuras típicas que se praticam por omissão. Nos crimes omissivos próprios, nós temos tipos penais específicos, com regras específicas para eles. Nos tipos de homicídios impróprio, podem ser crimes em geral, com as regras gerais previstas no artigo 13, que são aqueles deveres. O que na prática acontece? Os deveres de cuidado, que normalmente estão previstos nas regras gerais do artigo 13, eles vão se repetir no tipo penal específico. Sabe? No abandono material, às vezes na omissão de socorro. Tá dando... Mas a diferença básica é o seguinte, gente. No omissivo próprio, não precisa de um resultado, por exemplo, morte, um resultado lesão corporal. Bastou a omissão. No omissivo impróprio, precisa desse resultado. A mãe que deixa de alimentar o filho, deixou de alimentar, mas, sei lá, outra pessoa alimentou, ela não responde talvez por nada. Talvez por algum crime específico de abandono, de incapaz, alguma coisa. Mas não vai responder por um homicídio, né? Tentativa de homicídio, acho que nem tentativa de homicídio seria muito forçado. Mas no caso, então, de um pai que deixa de agir, mas não tem um resultado. Sim. Vai ser, então, próprio, porque não teve resultado, mesmo ele tendo o dever de proteger e garantir a vida do filho? Sim, Bruno, eu acho que sim, vai ser um crime próprio. Aí eu tenho que ver o seguinte, qual crime próprio? Existe alguma figura do Código Penal omissiva própria que prevê essa conduta do pai, que não deu assistência, abandonou, tal, aí ele vai ser enquadrado ali. Para ser um omissivo impróprio, aí teria que ter o resultado, e aí não vai ser um tipo penal específico no Código, vai ser o homicídio. Normalmente, gente, crimes omissivos, impróprios, a pessoa vai responder ou por homicídio doloso, ou por homicídio culposo, lesão dolosa ou lesão culposa. Basicamente vai ser isso. Ele se omitiu e aí houve o resultado morte. Ele se omitiu, houve o resultado lesão corporal. Basicamente nessa maneira, entendeu? Entendi. Então eu poderia talvez até resumir, eu falar assim, ó, crimes omissivos impróprios no Brasil vão ser aquelas modalidades de omissão no homicídio e na lesão corporal. Mas não dá para falar que é regra, viu, pessoal? Que pode ter uma outra questão aí que eu não estou antevendo. Ele, em regra, se aplica a qualquer delito. Mas, na prática, o que acontece são nesses dois crimes que têm um resultado morte ou lesão. Talvez a regra geral fosse lá o artigo 13, parágrafo 2º, mais ocorrer resultado? Isso. Então, é isso mesmo. Então, tipo assim, ó, ele tinha um dever de evitar o resultado e o resultado aconteceu. Ah, mas quem tem o dever de evitar o resultado? O artigo 13 fala. É responsabilidade por lei, ele criou o risco, ele, de alguma maneira, assumiu o dever de cuidado, e aí o resultado veio. Se um bombeiro, então, não salvar alguém do incêndio lá na hora, mas essa pessoa não morrer nem tiver uma lesão corporal, então não é o homicídio impróprio. Não é. Você poderia, talvez, até cogitar numa tentativa, viu, Soares? Né, quando o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade. Entendi. Porque o raciocínio é em cima do comissivo, né? Aí tem a tentativa, né? Isso. Exatamente. Entendi. Pessoal, então, basicamente é isso. Para concluir, crimes contra a incolumidade pública, o dolo do agente, né, a conduta do agente não é direcionada a matar, a lesar. Ele quer provocar um incêndio, uma inundação, uma explosão, mas, obviamente, esse tipo de conduta pode gerar dano, pode gerar perigo, né? E aí ele vai ser punido ou pelo perigo ou pelo dano gerado. As vítimas atingidas, né, que se houver vítimas, porque, pessoal, às vezes pode provocar um incêndio e não ter vítima nenhuma. Boate Kiss provocou aquele incêndio, tal, destruiu tudo, colocou em risco centenas de pessoas, mas todas fugiram. Ele vai responder pelo crime de incêndio.
né? Agora, se houver o resultado morte, por isso que eu falei, ele continua respondendo pelo crime de incêndio, porém, com a pena aumentada até a metade. O que nós estamos vendo aqui é que, às vezes, o tratamento que se dá aos crimes contra a incolumidade pública, que a direção do agente não é focada numa vítima específica, mas num grupo indeterminado de pessoas, né, está tentando trazer para os crimes contra a vida, acho que por uma questão de punição, de tornar a punição mais gravosa. Mas lembrem-se disso, crime contra a incolumidade pública, vítimas indeterminadas, crimes contra a vida, vítimas específicas, né? O que talvez nós precisamos fazer é repensar as formas de punição de crimes contra a incolumidade pública. É difícil, talvez, ter uma regra, mas, tipo assim, no caso de mortes coletivas, para cada morte aumenta 1 ano, não sei o que fazer. Mas, realmente, a reprovação penal que se tem hoje é baixa para esses casos de grandes calamidades que frequentemente ocorrem no Brasil. Mas, por outro lado, tratar como se fossem crimes individuais não deixa também de ser uma coisa equivocada, porque, na verdade, o que se vê é um crime, um atentado contra a incolumidade pública, sem visar vítimas específicas, ok? Pessoal, se não houver nenhuma dúvida, agradeço aí a atenção de todos. Eu acho que até o final da próxima semana o resultado da Boate Kiss ainda não saiu, né? Eles falaram que vão demorar aí de 10 a 15 dias. Mas depois que esse resultado sair, que tiver divulgado assim, coisas mais precisas, nós podemos até retornar aqui à discussão, né, para podermos repensar essa questão, tá bom? Para a próxima semana, na sexta-feira, não tem nenhum exercício específico, nós vamos fazer uma atividade assim, interativa durante a própria aula, mas nós vamos continuar falando sobre crimes contra a incolumidade pública, especificamente crimes contra a saúde pública, ou seja, uma parte da incolumidade pública mais específica relacionada à saúde. Eram crimes que assim, não tinha muita importância durante a vida toda que eu ensinei Direito Penal 4, mas depois da Covid, tornou-se tema bastante atual. E aí nós vamos comentar alguma coisinha relacionada a ela, tá bom? Um abraço para vocês e bom fim de semana. Tchau, obrigado.